Turururu, turururu, tururururururu. Bismillah wa salatu wa salamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Queridos irmãos e irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nós falamos acerca da ira, da zanga, o que o Islã diz acerca disso e a grande virtude de engolir esta zanga que tem destruído a nossa vida. Eu havia prometido engolir a zanga, por outro lado é saber perdoar. Nós, subhanallah, nós não sabemos perdoar. Se a gente quer que realmente Allah nos perdoe, temos que perdoar aos outros. Independentemente a pessoa que nos fez mal estava errada ou não estava errada, vamos saber perdoar. Vamos saber perdoar. Há um dito em que no dia de Qiyamah, um anjo anunciará e dirá: Man kana ajruhu ala Allahi falyaqum. Man kana ajruhu ala Allahi falyaqum. Aquele que tem algo a receber por Allah, com Allah que levante. Aquele que tem algo a receber com Allah que levante. Imaginemos aquela multidão, grande, vasta multidão. E Allah tem algo para dar. Quem tiver algo para receber, que levante. Todo mundo está a olhar. Quem vai levantar? Quem vai levantar? Quem vai levantar? Então, vão levantar al-afuna anin nas. Aqueles que no mundo perdoavam os outros. Perdoava o marido, perdoava a esposa, perdoava o trabalhador, perdoava o irmão, tinha ombros largos, peito largo, não guardava mágoas. Esses não levantar. Eles não levantar, irão receber a recompensa diretamente da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, alguém lhe perguntou, mas onde está a prova disso? Onde está? Cadê a prova disso? Então ele mencionou dizendo: فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Subhanallah. Aquele que perdoar e وَأَصْلَحَ reconciliar, a recompensa dele estará junto de Allah subhanahu wa ta'ala. Meu irmão, saibamos perdoar. Saibamos perdoar. Wallahi, a vida é curta. 60, 70 anos nós iremos embora. É fácil falar depois da pessoa ter partido. Era uma boa pessoa. Mano, todo morto é boa pessoa. Fala durante a vida. Fala durante a vida. Perdoe. Tu tens garantia, eu tenho garantia que iremos viver até anoitecer. Ninguém tem essa garantia. É hora da gente perdoar. Vamos partir sem mágoas. Partir com o coração limpo. O mínimo para a gente perdoar. O mínimo. Subhanallah, que a gente poderia pensar desta maneira. Imaginemos que é você perdoa a pessoa, mashallah. Mas o mínimo, se você não perdoar, muita gente fala, eu não perdoo, e vou ter contas consigo amanhã. Vais ver, lá em cima, vais me pagar. No mínimo, poderíamos pensar desta maneira, se eu vou falar assim, que eu vou levar as contas dele perante Allah Ta'ala, e no dia de Qiyamah ele irá ver, no mínimo, pense desta maneira, eu seria motivo de impedir um membro, um ummati, um homem do umma do profeta alayhi salam, da entrada dele no Jannah. Você não perdoando a ele, você está impedindo que um homem pertencente a umma do seu Habib não entre no paraíso. Imagine como irei encarar o meu Habib Muhammad alayhi salam. Isto que não estás a perdoar a ele. Por causa de si ele vai para o Jahannam. Como estará a cara do nosso Habib Muhammad alayhi salam? O mínimo, perdoemos, deixemos o nosso Habib contente. Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, ele realmente soube perdoar. Vocês sabem aquela passagem longa, inshallah, durante as aulas. Um dia, quem sabe, temos a intenção de começar, deixa aproveitar dessas boas novas. Semanalmente iremos escolher um dia em que iremos lançar o tafsir e as lições do Coran, muito importante também, o tafsir e o argumento de algumas suras do Coran, muito importante para a gente conhecer o nosso Coran. Então a filha de Abu Bakr Siddiq, nossa mãe Aisha radiallahu anha, foi acusada de adultério, a famosa passagem de Qissatul Ifk, no Surat An-Nur,
lá menciona tudo isto, voltavam de uma batalha e ela estava atrás, todo mundo saiu, ela foi à procura do seu colar, quando ele chega, todo mundo já tinha ido embora, havia um sahabi que era o último companheiro do profeta, ficava atrás de toda a caravana, se alguém esquecesse algo ele recolhia, e ele quando viu a Aisha, já tinha visto antes do hijab, então sentou, pôs o camelo e ele levou a Aisha até Medina Munawwara. Não houve nenhum contato, nenhuma conversa entre eles, mas há sempre rumores, há os fofoqueiros, não é? E começaram a acusar a nossa mãe, não de zina. Foram dias severos, dias tristes na vida do Islã, na vida do profeta sallallahu alaihi wasallam. Ok. Entre esses rumores, entre as pessoas que também estavam a lançar, era um homem chamado de Mistah. Mistah era aquele que Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu chelava. Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu dava uma mesada. Vamos por um instante, aqui em Moçambique, por exemplo, alguém vem de Nampula, não sabia como funciona a capital, você, mashallah, matriculou na escola, faculdade, você pagou as mensalidades, ele hoje se forma. Ou então, alguém que você vai ajudando. Ele vive na sua casa, ou você dá todos os meses uma mesada. E essa pessoa agora está a falar mal da tua filha. Que tal eu e você? Puxa, eu que trouxe ela até aqui? Eu que dei a minha casa? Hoje está a insultar a minha própria filha? Eu não queria perdoar. Não queria lhe perdoar. Aqui, aquele Mistah que Abu Bakr ajudava ele, está fazendo o quê? Está acusando também a Aisha radiallahu anha. Abu Bakr era ser humano. Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu era ser humano. E ele na zanga diz, La unfiqu alayhi abada. Eu nunca mais irei gastar sobre esse meu primo. Nunca mais irei gastar. Allah não gostou dessa expressão de Abu Bakr, independentemente que ele esteja acusando. É o pecado em si mesmo. Mas você tem que ter ombros e peito largo para perdoar. Allah revelou o Corão dizendo وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعْةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. Que os abastados entre vós, que nada os impeça de ajudar os necessitados, os pobres, emigrantes. E Allah diz, وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. Perdoem and overlook. Perdoem e ignore. Perdoe e ignore. Pois Allah diz, أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Vocês não gostariam que Allah vos perdoasse? Abu Bakr, quando viu aquilo, disse, Balá, ya Rabbana, não, Allah. E eu quero sim que você me perdoe. Chamou o seu primo, disse, Mistah, eu agora vou redobrar a mesada que eu vinha dando a você. Começou a dar em dobro. Allahu Akbar. A pergunta vai para si e vai para mim. Alá tuhibbuna an yaghfir Allahu lana. Alá tuhibbuna an yaghfir Allahu lakum. Vocês não querem que Allah vos perdoe? Eu deixo a receita. Quer que Allah lhe perdoe? Saiba perdoar os outros, os lapsos dos outros, as falhas dos outros. Saiba engolir a sua zanga. E realmente Allah irá também, inshallah ta'ala, irá nos perdoar. Termino. Quais são as receitas para a gente acabar com a zanga? Quais são as receitas? Se alguém realmente é muito nervoso, então o que é que o Islã ensina? Como é que você vai conter e vai acabar com esse problema que você tem? Agora ou na próxima aula? Próxima aula, inshallah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.